Pessoal, vou pedir a gentileza para vocês. Quem está mais lá no fundo, por gentileza, sente aqui agora. Pode deixar as coisas de vocês aí. Se quiser trazer para anotar, traz para ficar mais perto. Que agora nós vamos falar sobre os mitos da hipnose, rapidinho. Aqueles medos que ainda existem, eu já vou sanar. E aí a gente vai fazer uma brincadeira, tá? Aí todos nós juntos. Volto a dizer, se não houver medo e você seguir as instruções, você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. E o resultado reverbera. Talvez você não veja tudo de imediato, mas aquelas pastas que estavam lá, a hipnose consegue atingir e não precisa ser só na repetição, tá? Inclusive eu vou sentar aqui bem de boa, porque agora é a hora de vocês me perguntarem. Sou obrigado a ficar de pé também. Tá. Então, todo mundo colocado? Então, beleza. Tá. Agora, talvez vocês ainda tenham lá no fundo da mente algum medo, algum receio da hipnose, ou talvez até anotaram. E está tudo bem, lembre. Não existe pergunta errada, existe aquela pergunta que você não vai descobrir a resposta se você não perguntar no momento certo, né? Então, eu quero que vocês se sintam bem à vontade. Tem um outro microfone aí, né, Karina? Isso. Então, a Karina vai levar o microfone para vocês e sintam-se à vontade para perguntar, tá? Vou falar igual um dia nós estávamos lá em Maceió, acho, né? O guia turístico falando lá e tal. Então, porque aqui essa pedra não sei o quê, aqui a viúva não sei o quê. Daí todo mundo, nossa. Ele falou, eu posso falar mentira, vocês nem vão saber, depois vocês vão embora e ninguém sabe nada. Mas aqui não, aqui eu vou falar a verdade. Quem que é o primeiro a perguntar? Qualquer tipo de pergunta. Essa não pode. Brincadeira, pode ir. Eu tenho uma curiosidade em saber se existe, mais especificamente, alguns casos para a qual a hipnose é mais recomendada. Interessante. Veja que interessante. A hipnose, ela não tem contraindicação, tá? A hipnose, inclusive, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Para tudo. Depois que vocês encontrarem os caminhos, eu quero ser bom em gravar vídeo. Sugestão, gravar vídeo. Legal. Eu quero, sei lá, ter uma concentração melhor. Tudo. Porque a hipnose é um estado de hiperfoco. E aquelas repetições que eu levaria 5 meses repetindo para vocês mudar um hábito, a hipnose faz em poucos dias de sugestão. Uma prova nós temos aqui. Quem sobreviveu? Fábio. A Silmara. Lá atrás nós temos a Fran. A doutora Renate esteve comigo. A Karina esteve comigo. Todos elas estão vivos. Entendeu? E é muito importante. Tá? Então, ela não tem contraindicação. Pergunta. Prometo que vai ser a última. Não, pode perguntar. Na situação para os cancerosos, que estão em fase de tratamento mesmo, de químio e de rádio. Uma excelente pergunta. Vou contar uma história. Inclusive, Dave Elman, que era um radialista, aos 13 anos de idade, ele tinha o pai dele que tinha câncer. E o pai dele estava no leito de morte e já nem brincava mais com ele. E essa era a maior dor dele. Até que um dia, um amigo do pai dele foi visitar ele. E entrou no quarto, ficou algumas horas, e quando saiu, o pai dele chamou Dave Elman para ir no quarto. E o pai dele brincou com ele. E ele ficou assim maravilhado com aquilo, ele foi para a mãe dele e queria saber quem que era aquele cara e o que ele fazia. E a mãe dele falou, esse rapaz é um hipnólogo, filho. Porque desde aquele momento, com os 13 anos, ele falou, eu vou ser um hipnólogo. Porque a hipnose ela tem um poder, que é de você trocar essa sugestão, de você tirar aquilo que está interrompendo a tua visão. Lembre, todos nós vivemos num paradigma, nós vivemos no nosso mapa de mundo, nós vivemos em volta de tudo que é igual a nós, mas nós não sabemos.
É aquilo que Jung diz, quando ele era jovem ainda, que ele estava indo para a escola, ele falou, nossa, nós estamos na névoa. Daí o cara pergunta numa entrevista dele antigo, mas como assim? Como se descobriu? Ele falou, não, é porque eu estava vindo da escola, quando eu saí da névoa, eu pensei, nossa, tudo que eu conheço, tudo que eu sou está dentro da névoa. Fora da névoa é diferente. E foi aí que eu comecei a trabalhar o inconsciente coletivo. E o paradigma é a mesma coisa da água para o peixe. O peixe não sabe o que é água. Enquanto eu não vou lá e pesco, eu não sou tão bom, né? A Grazi pesca mais. Mas enquanto eu não tiro ele da água, ele não sabe que tem um mundo para fora. Todos os problemas teus, de todo mundo, é resolvido quando você sai do teu paradigma. Quer ver um exemplo prático? Um pai e a mãe discutindo. Os dois discutindo por causa da educação do filho. Ninguém vai chegar a lugar nenhum, porque discussão não leva a lugar nenhum. Os dois ficam bravos. Mas se um parar e falar, por que nós estamos discutindo? O outro fala, pela educação do filho. Falo, mas é o meu filho também, eu também quero... então um degrau acima nós estamos concordando, é a educação. Então, vamos resolver o problema da educação, vamos parar de discutir. Então sempre que você olha para fora, você enxerga soluções. Só que sozinho, às vezes, você não consegue. Num processo de câncer, depende do tipo de câncer, mas a pessoa já perdeu a força de vontade faz hora. Você vai carregar a força de vontade, desviando os pensamentos dela, dando sugestões positivas. Então, ele é muito utilizado. Inclusive, numa das formações que eu tive na Omni, em São Paulo, estava um rapaz de 30 e poucos anos, e ele estava com um câncer, agora não vou lembrar o nome, mas era no sistema imunológico, não lembro o nome do câncer. E ele tinha aquilo porque ele tinha uma sugestão subconsciente que ele prejudicava as mulheres. Porque ele teve muitos casos com muitas mulheres, abandonava, tinha casa e abandonava, porque o pai dele era assim. E chegou um momento na vida que ele noivou, se apaixonou pela mulher da vida dele, e começou a ser cobrado de todas as outras mulheres que ele fazia. Logo o sistema, uma crença. Você não deve viver porque você é uma pessoa má. E o teu cérebro sempre é congruente com o que você acredita. Eu crio algo para combater você. E lá, inclusive depois ele foi para o tratamento. Tem os vídeos, só que só dentro do curso, porque é gravado lá dentro do curso. Eu estava presente nessa sessão que foi feita. É uma hipnose que nós vamos fazer com a Aline. Aline, ela se permitiu. Parabéns, palmas para a Aline. Como que é o nome da mãe mesmo? Nós vamos conhecer um pouco mais da história da dona Nelly. E a Aline vai perceber que como é maravilhoso ter passado esse tempo com ela. Simples assim. Assim como o meu colega viu com o câncer. Só não ter medo, você permitir que as coisas aconteçam. Mais perguntas? Nosso amigo lá, o Pupilinho. Você me arrumou, hein? Das duas, uma. Ou ele vai sair daqui falando, ih, não gostei, ou ele vai sair o cara. A hipnose gera resistência se uma pessoa pratica por um longo tempo? Se ela faz várias vezes durante muito tempo, ela ganha uma resistência à hipnose ou não? Não, pelo contrário. Quanto mais você faz, mais fácil de você entrar em transe. O meu transe é um exemplo. Eu estou conversando com vocês aqui. Eu tenho um gatilho que eu pus, é uma metáfora. Se eu baixar meu dedo e fechar meus olhos, eu estou em hipnose. Porque a hipnose é uma decisão, é um estado de hiperfoco. Vocês ainda não conhecem, mas daqui a pouco vocês vão conhecer. Ela é tão simples, está tão aqui, você só precisa entender como que ela funciona. E aí você dá a sugestão para você. Daqui a pouco eu explico mais como que funciona, por que entra tão rápido. Tá? Tá. Fica à vontade. Pessoas assim com distúrbios mentais, alguma paralisia cerebral, algum problema mental já que venha da infância, tem como acessar essas mentes? Esquizofrenia, distúrbios mentais, não podemos trabalhar. Porque assim, eu trabalho com a imaginação. Vocês viram um videozinho lá, né? Até você me perguntou um videozinho que ela nem enxergava o celular. A alucinação negativa. Você pode ver pessoas nuas, você pode ver uma pessoa que você ama, você pode ver um artista,
Não é todos, mas alguns conseguem acessar essa ilusão. Mas tudo consciente. Agora, se eu for trabalhar com uma pessoa, um esquizofrênico, um exemplo, ele já tem as ilusões, e são ilusões que não têm fundamento. Você lembrar de um artista que você conhece, você visualizar, a tua mente cria. Beleza? Mas você vê um cara, uma vez, como chegou um atrás de mim, que queria que eu ajudasse, que ele viu o ladrão entrar e sair pela chaminé, não tem congruência. Então, imagina eu hipnotizar um cara desse e ele alucinar que ele está matando alguém e tal. Não dá, entendeu? Então, esse é um limite, né? Pessoas com dupla personalidade. Eu já atendi, mas vem com diagnóstico, vem com laudo psicólogo, né? E eu tenho um comando. Detalhe, estou dizendo que vocês não... Claro, aqui vocês estão aprendendo uma base, mas estou dizendo que eu, como profissional, eu não vou atendê-lo, mas não quer dizer que eu não vou acolher. Um exemplo, esse esquizofrênico que chegou para mim, as coisas vêm, né? Vem suicida, vem esquizofrênico. Eu estava lá em casa, era uma tarde, a Grazi é minha testemunha, por isso que eu não preciso mentir, porque ela está junto. E ele precisou da minha ajuda. E eu ajudei. Encaminhei ele, fui lá no CRAS, né? Levei ele lá, acolhimos. E ele ficou muito feliz aí, porque ele voltou a tomar remédio, que eu conversei. Ele falou, Saulo, quando eu voltar, que eu vou embora, eu quero dar um presente para você. Tão faceiro que ele ficou, eu dei comida, ele estava 3 dias sem comer, tudo. Que a mulher deixou, né? Deixou, porque não tinha mais como viver. E daí eu falei, cara, o melhor presente que você vai me dar é deixar uma foto tua com as tuas filhas para mim. Porque você vai viver por elas. E ele foi embora, parceiro. Então, assim, todas as pessoas que chegam para vocês, elas devem ser acolhidas. Se chegou para vocês é porque você sabe lidar. Mas não quer dizer que você vai fazer algo que está além, entendeu? Sempre ter cautela. Sempre ter cautela, sempre ter opinião, ter mentores, tá? Eu, por exemplo, eu tenho uns 10 mentores, né? Tipo, determinada coisa eu sou muito cauteloso com quem eu me aconselho, porque eu gosto de estudar muito, né? Então, eu sempre tenho essa coisa, mas é importante. Próxima. Se ficar alguma pergunta que eu não respondi o todo, depois nós voltamos, tá? Eu tenho 2 questões que acho que podem responder junto. Pode eu não perguntar. conheço muito da hipnose, mas eu tenho um medo, vamos dizer, um receio de acessar coisas que eu não esteja preparada, por exemplo. Uhum. Outra questão é a questão profissional, que a gente estava falando de hoje. Eu tenho, vamos dizer, um certo conhecimento, eu sou bem comprometida com o meu trabalho, mas tem alguma coisa aí que me deixa insegura nesse processo. Que quando eu vou vender o meu peixe, eu penso, nossa, será que é isso mesmo? Mesmo eu sabendo que eu sei. Então, não sei se uma coisa tem a ver com... Mas essa questão da insegurança mesmo. Tem, provavelmente tem. Olha que legal. É claro que em todo o processo você pode se deparar com uma memória que não é legal para você. Mas quando você está na frente de um profissional, realmente, por isso tem que tomar cuidado. E as regressões acontecem, inclusive nas igrejas, em encontros, em churrascos, por pessoas que não estão preparadas. Volto a reforçar. Nós estamos falando de uma introdução à hipnose. Vou ensinar vocês uma indução da IVL e vou ensinar vocês o que vocês podem fazer legal. Mas sempre tenham cautela com o que vocês fazem. A hora que vocês forem aprofundar, estudem. Porque todo momento, pode ser no reiki, pode ser em qualquer uma das terapias, pode ser no yoga. Se a pessoa se condicionou o teu tom de voz, a pessoa estava suscetível, ela estava emocionalmente comprometida naquele momento, vem uma abreação. Só que um profissional, o que vai fazer? Eu tenho 2 possibilidades. Eu quero que você tenha uma abreação, porque é esse material recalcado que é o que está impedindo os resultados que você tem. Hipnose não é só regressão, mas a regressão é mais assertiva. Só que quando eu chegar nela, eu não preciso deixar você revivendo. E eu não preciso ficar investigando. Tipo, o que está acontecendo? Meu tio está entrando no meu quarto. E agora, o que está acontecendo? Ele está abrindo o zíper. E agora, o que está acontecendo? Ele mijou no guarda-roupa. Tipo, dependendo da minha entonação ou como eu for, eu posso criar uma memória. Aí que está o perigo, entendeu? Você fala, meu tio está entrando no meu quarto. Tá, e o que está acontecendo? Siga a cena. Ele foi até o guarda-roupa. E depois? Ele ficou lá. Então está tudo bem. Por que você acessou isso? Qual que é a memória? O que você está sentindo? Senti medo. Esse medo, vamos buscar esse medo, que não é ali, entendeu? Então, há profissionais. Outra coisa que eu posso fazer,
Tô aqui, eu vou falar de abuso porque acontece bastante e isso é coisa recorrente. Tô aqui, tô sendo abusado. Tudo bem, veio a reação, você vai ficar mal, eu falo. Dissocia da cena e você está visualizando essa cena. Agora acelere essa cena. Teve uma vez, eu fiz uma regressão, acontece coisas, lembre, realmente, eu não sei se é um filme que ela assistiu, coisa, não importa, importa que é o que apareceu. Cheguei numa cena, eu tô aqui, eu tenho 2 anos de idade e é uma bruxa. Legal, é uma bruxa. Então eu tô entre você e ela. Não, não dá, ela não deixa, ela é muito forte, não deixa. Tá, então tá bom. Você tem o poder, você termina. Lembra, eu sou o arquiteto. Tudo que eu falar e você aceitar, você cria. Não consigo, ela é muito forte. Então, beleza. Vamos voltar antes dessa cena e essa cena não vai acontecer, porque agora é nós que decidimos como que ela acontece. Sugestão aceita. E a reação era grande. Sim, medo. Pode ser um filme? Pode ser um filme? Pode. Para mim não interessa. Interessa que estava lá. Só que vocês percebem, eu sou extremamente tranquilo. A minha tranquilidade vai fazer com que você fique. Agora, se é uma pessoa que não sabe, meu Deus, e agora? E agora? Ela te pegou? E agora? O que ela fez? Pôs você no caldeirão? Pronto. As pessoas que eu tenho mais dificuldade de tratar são pessoas vitimistas. Eu não consigo encontrar como é que eu vou dizer? Onde eu entro para tratar uma pessoa vitimista. Porque eu não consigo acesso. Daí, vamos supor que a gente pega um paciente que seja vitimista. O que eu faço daí? O que se faz com essa abençoada criatura? Porque ele aceitar, ele não vai, porque ele sempre vai ser vitimista. A análise nunca é completa, porque ele tem o raciocínio vitimista. Então, eu não consigo achar aonde é que vai ser eficaz o tratamento, por onde eu vou começar, aonde eu vou acessar para tratar um paciente. Você vitimista. consegue, só se puder, você consegue ser mais específica num caso especial? Não precisa falar nome, nada, só mais ou menos para eu entender o contexto. Tem. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem LESH, é uma doença como Down, mas é mais simples. E nem é ele que me dá problema, né? Quem dá é a mãe dele. E ela é vitimista em tudo. Tudo que eu vou tentar fazer é vitimista, não dá certo, não dá. Já tentei, já aceitei, eu não consigo ficar mais de 10 minutos conversando e ter continuidade, porque sempre não dá, não, já tentei, daí chora. Eu tenho muita dificuldade com exposição de emoção, que daí eu não sei se eu acolho, se eu paro, se eu largo para lá, entendeu? Se eu abraço, eu dou um calmante, né? Tá, mas para eu entender, você atende o jovem e a vitimista Sim. é a mãe. Na verdade, eu acho que o problema, eu penso que, na verdade, o problema é a mãe. Não é nem a patologia em si, porque a patologia que ele apresenta tem limitação? Tem, mas Down tem muito mais limitação. Quantos anos ele tem? 28. 28 anos. É um condicionamento grande, né? Porque aí o que acontece? E daí eu falo assim, deixa ele arrumar o quarto dele. Deixa ele pegar o copo de água sozinho. Mas eu nunca consigo dar... Primeiro que eu não consigo nem orientar o paciente em si, porque eu não consigo ficar com ele sozinho. E segundo que todas as técnicas que eu tento, das mais leves, como por exemplo, deixa ele pegar a água dele quando ele tiver sede, são todas podadas, porque sempre vem uma vitimização, uma choradeira, contando história. Na verdade, ela me atrapalha, né? Mas não dá para você falar isso com a mãe. Falar, por favor. Aí uma questão bem séria, porque assim, você não vai... Então, já pensei, mas a mãe não me deixa. Aí porque desiste. Ela acha que o doente Entendeu? é o outro. Aí desiste, porque uma coisa que eu faço na minha terapia todos que passam por mim, todos vão ficar melhor. Todos têm 100% de resultado. Mas o resultado, um deles você não está pronto ou eu não trato você.
Porque aí você coloca o teu valor. Isso é importante. Vou dar um exemplo de novo. Certa vez, atendi uma jovem que chegou para mim e falou: Saulo, eu preciso que você consulte o meu marido. Eu falei: tá, mas por quê? Ele falou: não, é porque ele tem muito ciúme de mim, nós estamos brigando muito. Eu falei: sério, mas por quê? Você dá algum motivo? Ele falou: não, é que eu traio ele bastante. Pelo menos uma vez por mês. Aham. Aí eu falei assim: tá, e você quer que eu trate ele? Daí ela falou: sim, é porque se ele quer ficar comigo, ele tem que aceitar eu do jeito que eu sou. Eu falei: olha, nesse sentido, com todo respeito, primeiro, eu não posso tratar se ele não está aqui e ele não quer ser tratado. E outra, eu nem proponho tratamento porque vai contra os meus valores. É uma coisa que você faz e você não quer mudar. Porque aí você coloca o teu profissionalismo, entendeu? Se você ficar batendo muito, essa é a pessoa que vai falar que você não dá resultado e ela não vai mudar. Talvez um outro profissional encontre, entendeu? Não dá, o desgaste é muito grande, entendeu? Daí não compensa. O Isaías lá também queria, daí o Pedro do Isaías. Beleza, já vai você, Isaías. Boa noite. Sobre o TDAH, como que funciona a questão da hipnose? TDAH é uma coisa que eu não tenho profundidade para te falar. Tá? Que eu posso te dizer, na verdade não vou dizer, porque é uma coisa que eu não tenho profundidade, é uma coisa que eu não atendi. Tá? Mas eu garanto para você que até o 3º dia eu vou ter estudado e vou ter falado para você. Para eu não te falar uma coisa que eu não tenho profundidade, tá bom? Saulo, eu gostaria de saber o seguinte, quais seriam os principais riscos de você conduzir um paciente e depois não conseguir trazer ele de volta? Quais são os principais riscos nesse sentido? Legal, essa é uma pergunta que eu imaginei que ela já ia surgir e é uma pergunta também que eu tinha. Pergunta não, é um medo, né? Como diz no interior, é um cagaço mesmo, né? Mas o que é legal? Eu acho que eu já comentei com alguns, mas não com todos, tá? E às vezes eu sou um pouco teórico, mas é bom porque ele fica mais gravado. Em 1950, mais ou menos, antes de Dave Elman ter aprimorado um pouco mais o método dele, ele já hipnotizava várias pessoas, mas existiam os hipnotistas de palco, como existe até hoje. E naquela época não tinha celular, não tinha as condições que tem hoje de tecnologia, de você saber as informações. Só que amanhã vocês vão ver na hipnose de palco que pode ser que surja algumas pessoas que são mais suscetíveis, normal, tá legal. Naquela época, os hipnólogos procuram essa pessoa que é mais suscetível e traz para o palco. Mas ele não sabe ainda o nível que ela vai. E aí eles davam sugestões e ela ia mais profundo, que é o chamado estado Sdeio. É um estado onde eu coloquei umas fotos no grupo, que a pessoa estava lá assim, é um estado de anestesia geral. E ela não sente realmente dor. E ela ouve tua voz de longe. Só que é um estado maravilhoso. É um estado onde o corpo se regenera, a tua mente fica bem. Ele equivale a uma noite inteira de sono, alguns minutinhos. E naquela época, os hipnólogos de palco sabiam desse estado e eles sabiam que demora em torno de 15 a 20 minutos para dar vontade no banheiro, dar vontade de tomar água. Só que no palco, eles só tinham 5 minutos para apresentar tudo. Aí essas pessoas que entravam nesse estado, eles levavam para trás do palco. Lembrando, não tinha celular, não tinha mídia. Todo mundo da plateia falava: olha, mais um que foi embora e não voltou da hipnose. E aí troca a plateia, troca programa, o cara abriu o olho, nem sabia, estava aqui e tal, e ia embora. E criou-se o mito de você ficar preso. Mas ficar preso o estado era bom e eu ficava mais tempo. Se eu hipnotizar alguém que veio para mim no consultório e está cansado e ele atingir esse estado, pode ser que ele durma. Aí um sono fisiológico, beleza, vai descansar e vai acordar. Eu vou dar um toque nele. Mas aí Dave Elman, conversando com a esposa dele, ele falou: olha, eu ensino os médicos e eles chegam nesse estado, eles precisam desse estado de anestesia geral.
Só que tem um problema, as pessoas não emergem na minha contagem de 1 a 5. O que eu faço? E ele conversando, né? Ele já tinha criado o método, a esposa tinha participado, ela falou assim, viu? É você que leva ele ao estado, certo? Falou, sim, de certa maneira ele me permite. Então você pode fazer uma ameaça. Ele falou, mas como assim ameaça? Ele falou, sim, se foi você que levou ele, conduziu até lá, você vai dizer para ele que se ele não abrir os olhos na tua contagem de 1 a 3, você vai dar uma sugestão para ele nunca mais acessar aquele estado. E lembre, o cérebro está maravilhado, ele quer aquilo. Na hora, você vai abrir os olhos. Ou eu posso falar, ó, já passei o teu cartão aqui 3 vezes e estou passando de novo. Se não abrir o olho, eu vou gastar todo o teu dinheiro. Porque o teu racional está lá, ele sempre está lá. A hipnose não é sono, a hipnose é um estado de hiperfoco. A hipnose não é desligamento. Você está muito focado, mas eu dou sugestões. A partir de agora, você só ouve a minha voz. A partir de agora, todo o barulho ambiente só faz com que você se concentre ainda mais. Porque aí você fica mais concentrado. Tá, então, nesse caso, não tem um risco assim garantido. Não, só ganhos. Porque a pessoa vai entrar nesse estado, independente de eu trazer ela de volta ou não, ela vai voltar. Passa um tempo, ela volta tranquilo. Toda hipnose dá 15. Para quem é mais suscetível, estiver muito cansado, 15 e 20 minutos. Um exemplo vocês têm visto a Kátia Damasceno ultimamente? Vocês viram aquela foto que eu estava lá com ela? Eu tenho outra foto, só que eu não postei porque ela é uma pessoa pública. Mas ela atingiu o estado SDI. E ela está fazendo programa normal. Entendeu? Até curiosidade, as pessoas não sabem, mas a Kátia Damasceno, ela tem todas as técnicas que tem aqui, ela se formou em todas. Ela ama fazer isso. Nós estávamos lá, todos nós passamos por esse estado. E é maravilhoso. Porque é muito bom. Se permitirem, vocês vão passar por ele também, vão querer passar de novo. Tá? A única coisa regrinha importante, fazer essa ameaça, né? Ó, a partir de agora, se eu fizer novamente a contagem, você não abrir os olhos, vou dar uma sugestão para você não voltar nesse estado. Porque abrir os olhos, ele sabe que ele vai abrir depois. Mas o cérebro fala, não, o estado é bom, eu quero. Porque se em hipnose você der essa sugestão, vai ser difícil para ele voltar lá. E a outra coisa, uma abreação. Se algum dia, em algum evento, algum de vocês se deparar com isso, chega perto da pessoa e fala no ouvido, pode falar no ouvido ou para ela, a cena some e você foca na tua respiração. Dissocia da cena. Simples assim. Que acontece às vezes as pessoas entrarem em abreação muito fácil. Tem pessoas que entram. Eu teve casos no churrasco, ficou bacana lá. Eu fiz uma hipnose de palco. A esposa dele começou a se derramar em lágrimas. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Aí ela me contou o contexto da história, fizemos uma regressão e resolvemos. Então, é possível. Tem pessoas que entram assim. Volto a falar, no yoga as pessoas têm tido experiência. Tem pessoa que chega no consultório e fala, Saulo, não quis falar, mas eu tive num processo de yoga e atingi uma memória que me incomodou. Daquele dia em diante está me incomodando. Você consegue resolver? Eu falei, vamos ver. Entendeu? Então, é simples, mas tem que só tomar cuidado das sugestões, né? Mas ficar preso não fica. Tá? Como é um hiperfoco, eu posso usar isso como auto-hipnose para fazer uma meditação mais profunda? Ou uma projeção astral? Pode. Eu vou chegar muito mais rápido na projeção astral assim, a partir do momento que eu tenho esse hiperfoco. É o meu gatilho. Eu vou instalar para vocês no 3º dia. Tá. O gatilho da hipnose. Também na meditação, né? Porque quando você falou que você foca naquilo, você não escuta nenhum som ambiente, então é muito mais rápido. Mais rápido. Vocês que meditam, hoje não está aqui o Márcio é engenheiro, ele não pôde estar. O Márcio é dos clientes que eu tive lá, acho que é o suprassumo da meditação. Ele esteve lá na Espanha, ficou dias lá com os monges e tal, e ele é um cara que medita muito. Mas todos vocês que meditam já é hipnose, tá? Agora, com a hipnose e a indução de Vielma, quando vocês forem fazer meditação para os outros, nossa, todos vão ter experiência maravilhosa. Eu vou ensinar para vocês uma técnica de chegar num momento feliz. O Fabião teve jogando futebol, não esqueça, fez o gol lá, lembra? É um momento assim, todos vocês têm. Vou levar vocês nesse espaço. Na verdade, vai faltar tempo. Tem bastante coisa que dá para fazer, mas eu vou ensinar vocês o que eu puder e depois vocês têm o meu contato para fazer, tá? Mais perguntas?
Nossa. Já me arrependi. Voltando às doenças, coisas. Uma pessoa que tem bipolaridade, ou. Bipolaridade não, desculpa. Personalidade dupla, ou mais de. Aham. Ela tem 2 gatilhos? Um gatilho para uma personalidade e um para outra? Ou ela tem um gatilho só para todas? Aí é interessante. Eu atendi. Inclusive, essa senhora era evangélica da congregação cristã, que é a congregação que a minha mãe é evangélica. E por que eu estou falando que ela é evangélica? Porque a congregação cristã não fala de vidas passadas, certo? Sim. E ela chegou para mim e ela falou de dupla personalidade. Então, nesse caso, primeiro, você tem que acolher, eu gosto de brincar, né? Eu falei, com qual das duas que eu estou falando? Sempre tem uma dominante, tá? Lembre, tem um filme até, fala de 21 personalidades, mas... Isso, esse mesmo. Mas é legal. É claro, detalhe, filme sempre extrapola. Né? Mas sempre tem uma dominante, porque lembre, o que é real? Quem garante para você que todas aquelas personalidades ela cria? E a sugestão é real, porque tem personalidade que tem problemas sanguíneos, doenças degenerativas, e tem outra que não, porque é uma sugestão. Eu posso fazer uma hipnose, se você se permitir, e falar que você não precisa de óculos, e você vai ler tranquilo. Só que só por uns instantes, que teu cérebro coloca todos os recursos na sugestão e você passa a enxergar melhor. Mas daí vai cair a sugestão. Entendeu? Então a mente é poderosa. Quando tem dupla personalidade, primeiro você tem que criar o rapport. Esqueça. Detalhe, nenhuma terapia funciona se você não criar conexão. Tudo isso que eu estou fazendo com vocês, desde que eu cheguei, é criando uma conexão. Porque se eu chegasse em vocês e falasse durma, ou colasse a mão de vocês, tirando a Jéssica, que eu já colei a mão dela na mesa, sem ela perceber, conversando, provavelmente vocês não iam aceitar. Mas agora vocês aceitam, porque eu sou um cara legal. Eu sei do que eu estou falando, tem que pesquisar o teor ainda, mas vocês viram isso. Então, conexão é a chave. Porque toda terapia, eu até escrevi aqui, eu vou achar aqui, tá? Nós temos tempo, né? Até 5 horas, né? Então, beleza. Não, mas eu garanto que vai ser válido. Daqui a pouco vocês vão passar por vai ser legal. Ó, de coisa que tem para estudar ainda. Já acho. Não, esse aqui é para nós passar depois. Ó, toda terapia, na verdade, ela... Detalhe. Todo terapeuta é vendedor também, tá? Então, você vende uma ideia de melhora para o teu cliente. Ele chega com um problema, você vende a ideia da solução. Então, nós vendemos aceitação, perdoar, abandonar, deixar ir, responsabilidade. Lembra? A responsabilidade não é culpa, aquilo que acontece com a tua cliente, né? Ah, não sei o que, eu sou vítima, né? Mas ela é responsável, talvez a culpa não seja dela. E ser grato. Isso é o que vai fazer com que o nosso cliente fique melhor. Só que se eu chegar para ele e falar, imagine a Silmara chegar lá para mim e falar, eu tenho um problema. Eu falar, não, só você aceitar, só você perdoar, abandonar, tá legal. Não funciona. Mas se eu acolher ela, eu entender o que é o perdão para ela. Talvez possa ser que tenha equivocado, né? O que é aceitar, por que ela não aceita? Talvez nem ela não sabe, é uma crença, é o significado que ela deu. Por que ela tem que ser responsável? E aí a gente começa a conversar. A hipnose não é terapia, a hipnose ajuda eu a chegar naquilo que nem você sabe que é o que te incomoda. Aí eu uso a PNL, eu uso o coach, eu uso psicologia positiva, eu uso psicanálise, que são as ferramentas que vão ajudar o processo. Mas 80% da tua terapia, da tua venda é você acolher a pessoa. Você entrar no mundo dela. Se você não consegue entrar no mundo dela, se você é aquele que tem uma opinião, não muda de opinião, se você é o que sabe tudo, e eu tenho esse problema às vezes, a Grazi me ajuda, às vezes você se desconecta. Então,
Você entrou no mundo dela, é uma dança. Eu deixo que você me conduza até eu perceber no momento que eu posso te conduzir. Aí eu já sou teu amigo, já sou do teu ciclo de amizade, aí eu posso colocar a sugestão. Agora vamos aceitar? Agora vamos. Entendeu? Já me perdi, nem sei qual que era a pergunta. Mas... era tua, né? Ah, não, Deus o livre. Pergunta. Uma pessoa com Alzheimer, ela sofre um processo de hipnose normal porque ela esquece das coisas que ela passou. Então, digamos que eu faça uma hipnose para ela relembrar uma coisa. Ela vai lembrar durante, como você falou, a sugestão para enxergar melhor vai ser momentânea. Ela também vai lembrar desse fato momentaneamente? Ou... tudo que for, um exemplo, vai funcionar naquela hora. Certo. Mas provavelmente ela vai esquecer. Né? E regressão não teria como fazer porque, de novo, pode ser que tenha uma imaginação, né? Lembra? É real para ela. Pode ser que tenha algo que seja recorrente. Aí pode ser que funcione. Mas é uma coisa que eu não faria. Não faria. Mais perguntas? Toma o microfone dele, por favor. No processo de hipnose, precisa alguma, sei lá, prepara, assim, uma dieta, alguma coisa assim? Precisa, é isso que eu fiz com vocês até agora. Só isso. Só isso. Aliás, agora entra no detalhe. Nós somos hipnotizados aí a todo momento, tá? Porque o cérebro ele cansa muito rápido. Eu uso artifícios, né? Novamente vou falar ali no Dave Alma tem um fracionamento. Eu modulo minha voz, tem um somzinho ambiente, tem um lugar aconchegante. Vocês estão me vendo de azul, estão me vendo com uma vestimenta que gera credibilidade. Eu coloquei um copinho aí que quem é sinestésico pegou e achou, nossa, que legal, é jateado. Aí na mesa de vocês tem caneta que é feito com papel reciclado, tem umas plantinhas, tudo é uma sugestão para vocês. Olha aí. O Pedro e a Silmar, pode falar. Se você me fizer uma pergunta que eu não sei fazer depois, não tem problema. Pode falar. Sobre pessoas que têm o sono muito frágil, pessoas que têm dificuldades de dormir e manter o sono, na verdade. E existe alguma... como que a hipnose lida com essa patologia? Por assim dizer? Magnífico. A Graça é testemunha, né, Graça? Depois que você... um exemplo, depois eu vou criar para o grupo, tá? Áudio, porque aí vocês já ouviram minha voz, vocês já entenderam, e eu crio isso, eu tenho no YouTube também, eu estou colocando. É magnífico. Ontem, eu fiz mais 5 ou 6 auto-hipnose com um dos meus mentores, coloquei os áudios do que eu queria para eu estar aqui hoje. Sugestão está rodando, todo momento. Isso serve para o sono, serve para você trabalhar vícios, é um pouco mais difícil, mas serve para questão de emagrecimento, questão de saúde, exercício físico, serve para tudo, sabe? É claro que às vezes eu tenho que trabalhar muitas coisas. Duas coisas vão acontecer a partir dos próximos dias. Vocês vão se afastar de algumas pessoas, simples assim. Não é nem o que eu quero, nem o que eu quero, mas vocês vão se afastar de algumas pessoas. E algumas pessoas que não vê vocês há muito tempo vão chegar, olhar você e falar, nossa, mas algo em você está diferente. O que aconteceu? É simples assim. Porque a hipnose entra junto com a repetição. Ela muda teu sistema de crenças. Aquilo que você era. Quando você for buscar uma informação, você não vai buscar mais nas tuas pastas, vai buscar na sugestão da hipnose. Simples assim. Para isso, repito, não pode ter medo e se permitir. Na verdade, é uma pergunta para você. Porque qual é a tua maior dificuldade quando você vai falar de hipnose? Porque eu, o Fábio, o João, às vezes eu falo para amigos meus, vai no Saulo, ele faz hipnose. Daí a pessoa olha para mim, o que é? Como que é? Né? Eu cheguei lá no teu consultório sem saber o que era, eu pensei que você ia colocar eu deitada, eu ia imitar uma galinha, sei lá, sabe? Que é o que as pessoas pensam hoje em dia. Então eu quero que você fale sobre essa dificuldade que você tem para passar para as pessoas o que é a hipnose. A primeira coisa, quando as pessoas sabem que eu sou hipnólogo, elas ficam com medo.
E o que eu acho legal é porque um dia, Denise, eu sonhava em ser psicólogo, né? Quando eu saí da faculdade de economia, eu falei, não, eu não quero cálculo, eu quero trabalhar com as pessoas já vinham atrás de mim. E eu pensava, nossa, né? Psicólogo, porque eu tinha isso, psicólogo para mim é uma autoridade, né? Falei, poxa, mente humana, tal. E aí eu acho engraçado hoje quando as pessoas vêm e falam, hipnose, tipo, para mim é natural hoje, né? Mas um dia eu também tive assim. Então a primeira questão é sempre elas ficam com medo. E a segunda questão é que é difícil de você explicar a hipnose num único contexto. Eu posso falar para você, a hipnose é uma sugestão que ultrapassa o teu fator crítico e é colocada no teu subconsciente e passa a rodar um comportamento. E daí? Né? Então, eu sempre digo, a hipnose ela tem que ser sentida, que é o que vocês vão passar. Daí muitos olham e falam, mas foi isso? Eu falei, sim, é isso. Algumas pessoas eu tenho que convencer com a hipnose de palco, e eu gosto de fazer, mas são aquelas pessoas que se permitem, igual você e o Fábio, foi legal, né? Aí o Fábio, e até eu falo, né, para todo mundo, o Fábio, ele vai muito mais na hipnose de palco, colou, legal. A Silmara já não, a Silmara já estava, falei, opa. E aí quando eu fiz a regressão, daí foi em dia separado, a Silmara teve uma regressão assim, com ab-reação, nós fomos nos negócios e tal, viajamos, né? E aí o Fábio foi natural. Então não tem assim, tipo, um contexto. Cada pessoa é uma pessoa. E eu gosto o quê? Quando você chega no meu consultório, eu pergunto, qual que é a tua religião? Sem preconceito. De qual lugar você é? Porque dependendo como eu gosto de tudo, dependendo da tua religião, eu uso o contexto da religião. Minha mãe é da congregação cristã, meus tios são da Assembleia, a Grazi, a família toda católica. Eu amo viver, eu não gosto de qual religião você tem? Não tenho religião. Acredito em Deus, mas não tenho religião. E me sinto bem legal assim. Não quero convencer vocês de que esse é o certo. Não é essa a lógica. Mas eu me sinto bem. Então, quando você me fala como você pensa, perceba que sempre que você começa a conversar comigo, no consultório, eu deixo vocês conversarem, porque eu preciso entender como que eu vou moldar a minha explicação. E como eu gosto de ler, como eu estudo, tenho informações adversas, fica mais fácil para mim. Tipo, o jeito que eu explico para um médico, eu atendi um médico, o médico sabe que a hipnose funciona porque ele viu na faculdade, mas ele não consegue entrar em transe. E aí eu tenho que fazer hipnose conversacional. Eu vou mais sessões com ele, sempre racional, mas funciona também. Então ela não tem assim uma resposta, tem que sentir. E é claro que hoje a internet ajuda, porque essa semana eu recebi um comentário que eu fiquei feliz. É um vídeo que eu fiz de uma regressão, uma metáfora com a Grazi, e a pessoa fechou os olhos, passou pelo processo e teve uma ressignificação de 34 anos. Está lá no meu YouTube. E ouvindo o áudio. Entendeu? E ela sentiu.